Bom dia, galera, vamos lá, nono ano, continuidade da nossa aula da semana passada, Europa, fragmentação e separatismos, tá? Gostaria de fazer aqui um pedido a vocês, um lembrete, né, do exercício que eu deixei na aula passada, do capítulo anterior, e também assistam os jornais, por favor, assistam, geralmente no jornal que passa na Globo, na Record, na Band, sobre o que está acontecendo agora com um pequeno país na Europa Oriental, né, Belarus, onde o presidente Lukashenko foi reeleito novamente para mais um mandato e ele já está há 26 anos no poder. Então veja bem, isso é bastante atípico hoje, especialmente no continente europeu, né, já que é o continente que está tentando reestruturar os governos democráticos, né, deixando para trás todos aqueles governos autoritários que aconteceram no passado. Nessa questão aqui, Belarus, que é um pequeno país do leste europeu, está vivendo ainda essa questão. O presidente Lukashenko, reeleito, como eu dizia há pouco, para mais um mandato, já está há 26 anos no poder e está havendo fortes manifestações políticas lá. Por que é importante você assistir isso? Porque vem combinar exatamente com o que é isso que a gente está vendo aqui, especialmente na Europa Oriental, a fragmentação, o separatismo e também descontentamentos populacionais, e com razão, por conta desses governos, né, que tentam se perpetuar no poder político. Então vamos lá, o caso aqui especificamente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, lembrando que eu falei para você na aula passada que a União Soviética se formou oficialmente em 1922, né? E ela vai até 1989 para 90, que é onde vai haver o desmoronamento do bloco soviético. Mas por que isso aconteceu? Daqui os principais fatores que levaram à queda do bloco soviético. Primeiro, eu coloco aqui, observa que aqui cada letra dessa representaria uma cultura diferente, né? Um povo diferente, vamos dizer assim, que foi incorporado ao grande bloco soviético a partir de 1922, né? Então eu coloco aqui diversas culturas reunidas dentro de um mesmo Estado-nação. A União Soviética seria aquela grande nação que se apresentaria ao planeta Terra como a possibilidade de um outro sistema econômico que não fosse o capitalismo. Daí, ou o mundo seria capitalista ou seria socialista. Haveria, pelo menos, a possibilidade de haver uma outra opção de sistema econômico que não fosse o capitalismo. Até aí, vamos dizer, tudo bem. Mas esse governo, o governo soviético, ele se torna um governo completamente antidemocrático, né? Quando eu coloco aqui a ausência completa de democracia, não havia eleições, inclusive, quando ocorriam eleições, é o mesmo caso que está continuando a acontecer, como eu falava agora no caso de Belarus, né? Houve eleições, mas o presidente, que já governa há 26 anos, é reeleito novamente. Então, só há duas situações. Ou esse cara é muito bom mesmo para ser o presidente, ou está havendo fraudes nessas eleições, né? Fraude nessas eleições. Coloco aqui também a ausência completa de democracia e a política monopartidária. Observe o seguinte, mono quer dizer Na política monopartidária significa que só existe um partido político. Qual? Aquele que está governando. Então, nesta lógica, não há possibilidade de partido político de oposição. A gente vê, por exemplo, que no caso brasileiro é um país de política pluripartidária. Existem vários partidos políticos. Claro que isso às vezes não ajuda em muita coisa. Mas é melhor do que o fato de você ter uma única e só uma opção para a eleição. 3. O controle completo da economia pelo Estado. Vê bem, quando eu falo controle completo, significa que todos os meios de produção eram controlados pelo Estado.
E quem representa o Estado é uma figura chamada governo, né? O governo é a figura que representa o Estado. Se tudo era controlado pelo Estado, obviamente que tudo passava pelas mãos do governo. Se era um governo monopartidário, não havia quem fiscalizasse se ele estava agindo certo ou errado, era as mãos do Estado que estavam trabalhando. Então, nesse caso, não havia a existência de economia ou de empresas privadas ou particulares. Todas as empresas eram estatais, né? Controladas pelo Estado e administradas pelo governo. Mas há um problema nessa questão, onde tudo é controlado pelo Estado, porque, no geral, os governos são, em alguns casos, altamente corruptos. E olha só, se você tem um governo corrupto, no caso do Brasil quase sempre é assim, infelizmente, a vantagem é que no Brasil agora nós estamos tendo segmentos sociais que estão, e jurídicos, que estão fiscalizando essa corrupção. Lá no Bloco Soviético não tinha esses órgãos de fiscalização, esses órgãos de investigação. O que o Estado fazia, o que o governo fazia, estava feito, certo ou errado, não havia nem possibilidade de questionamento. O Estado fez, está feito, né? Grande parte do que acontece na China até hoje também é uma situação semelhante. O que acontece na Coreia do Norte ainda hoje é exatamente isso que eu estou me referindo, que acontecia no passado com o Bloco Soviético. Uma outra situação, elevados gastos com a indústria bélica. Lembrando, quando você ouvir bélica, é a mesma coisa que a indústria armamentista. Não esqueça que essa mesma União Soviética aqui, ela vai do ano de 1945 a 1989, vamos dizer assim, quase 45 anos, ela vai viver, né, a chamada Guerra Fria, exatamente com os Estados Unidos da América, né, onde serão 45 anos de uma corrida político-econômico-militar, principalmente militar, entre essas duas potências. Uma representava o capitalismo e a outra representava o socialismo. Sistemas econômicos antagônicos, né, contrários entre si, que vão desencadear uma fabulosa corrida armamentista, principalmente dentro do sistema do modelo da indústria aeroespacial. Então, essa corrida bélica, essa corrida armamentista vai levar, vamos dizer assim, um bloco soviético a uma quantidade de recursos muito grande, vai exigir do bloco soviético uma quantidade de recursos muito grande, recursos financeiros, para sustentar essa corrida armamentista. E esse dinheiro gasto na indústria bélica vai fazer falta nos outros setores da economia, né? da alimentação, da população, da saúde, da educação. Então isso vai começar, a economia vai começar a não se segurar mais, vamos dizer assim. E o outro ponto que levou, não esqueça, a gente está vendo o quê? A queda do bloco soviético. O outro ponto que levou a essa situação é o isolamento econômico com o mundo capitalista, né? Os países socialistas negociavam de um lado entre si e os países capitalistas negociavam de outro lado entre si. Então este isolamento econômico foi também um dos motivos que levou à falta, à perda de competitividade dessa economia no cenário global. Nesta situação, chega um momento que o que os soviéticos produziam não dava mais para eles se sustentarem, vamos dizer assim, porque a cada, vamos supor, 100 dólares produzidos economicamente, 60 dólares era gasto na indústria armamentista. Então chegou o momento que eles tinham um exército muito forte, tinham um poder armamentista, principalmente nuclear, muito grande, mas eles não poderiam usar, exatamente porque Estados Unidos também tinha isso. E aí foi criada aquela ideia, né, que Estados Unidos seria o grande protetor do mundo capitalista. Se o bloco soviético atacasse algum país capitalista, Estados Unidos reagiria na mesma proporção. Do outro lado, o bloco soviético também tinha esta aparente função de grande protetor do mundo socialista. Se o capitalismo atacasse um dos países socialistas, o bloco soviético reagiria na mesma proporção.
Por isso chamava-se Guerra Fria, né? Aquela guerra que na prática jamais poderia acontecer. Conclusão, faltou dinheiro. Faltou dinheiro, inclusive, para manter essa indústria armamentista que havia se formado. Ela foi construída, tudo bem, mas depois de construída ela não poderia ser usada, porque a resposta seria catastrófica para o planeta Terra, e mais além disso ela teria que ser mantida. Então chega um momento que isso torna-se insuportável, né? Cai o bloco soviético exatamente por esses fatores que eu apresento aqui para vocês. Por conta disso, a União Soviética deixa de existir, no lugar da União Soviética vem a nova Rússia, né? Também a Rússia que está hoje, no caso, na região da Eurásia, né? Lembrando que uma parte fica na Europa Oriental e outra parte fica na Ásia, e ou chamada também de Federação Russa, ok? A Federação Russa, que é ainda o maior país do planeta Terra com relação ao espaço físico, diria a segunda ou a terceira maior força militar nuclear do planeta Terra, né? E ainda tem essa importante rivalidade com os Estados Unidos da América. Tranquilo? Então, esses aqui os principais motivos que levaram à queda do bloco soviético, tá? Próxima aula a gente dá continuidade nisso aí. Abraços e até a próxima.